Pronto. Bom dia, meu povo, de novo. Bom vê-los. Nosso terceiro sábado consecutivo. Vocês são guerreiros demais, meu Deus do céu. É, Semana passada o assunto dinheiro ganhou palco e, e não à toa, porque é um tema um tanto quanto escasso e um certo tabu. É verdade, Augusto. Vocês assistam cada coisa. E aí, vamos falar um pouquinho hoje sobre a escrita de caso. Coisas que eu acho super importante que a gente tenha para poder pensar em um direcionamento. Quando eu dou supervisão, depois ainda dizem que é o desejo. Ah, às vezes não. Mas também isso, né? Porque bancar o desejo às vezes envolve acordar sábado um pouco mais cedo e mudar um pouco a rotina, né? E... Mas beleza. Então, coisas que eu acho super importante quando eu dou supervisão clínica que precisa, de alguma maneira, ir tentando encontrar isso no discurso do paciente. Então, da série Procurando um Quadro Branco, deixa eu ver. Vamos lá. Cadê? Ô, Augusto, você sempre abre o quadro para mim. Augusto sempre facilita minha vida. Arrasou, menino. Isso, arrasou. Quando eu começo a gravar, ele ocupa o lugar de onde estava o quadro branco. E aí eu não sei para onde vai esse negócio. Mas beleza, vamos lá. Coisas importantes para a gente poder pensar o caso clínico. Semana passada falávamos sobre colocar aquilo de uma demanda. Deixem o mouse de vocês paradinho, porque senão ele risca o quadro branco, tá? Então, bora. Lembram daquele esqueminha que a gente fez na primeira aula sobre a constituição psíquica? Deixa eu pegar o lápis novamente. Deixem o mouse paradinho, porque senão ele tira aqui para mim. Então, a gente tem o nosso espelhinho côncavo e o nosso espelhinho branco, certo? A gente vai ter então aqui, a gente vai ter então aquilo que diz respeito a uma função materna e uma função paterna. E aí, se vocês se lembram, aqui tem um olhinho. Tem aquele olhinho ali que está bem preocupado para onde que o seu outro está olhando. Então, se esse outro está olhando para cá e não está olhando para mim, para onde então que esse outro ele está olhando? Eu preciso saber. É nesse eu preciso saber para eu tentar fazer com que esse olhar retorne, para que eu continue sendo o falo. Então, eu vou precisar fazer algumas coisas para que esse aqui volte. Quando isso acontece, a gente tem dúvidas. Ué, por que que não está olhando para mim? Para onde então que ele direciona o seu olhar? O que que eu preciso fazer para que eu volte a ser o falo? Aí a gente vai ter uma coisinha chamada formação de compromisso entre o eu e o outro. O lugar que eu sou reconhecido ou reconhecida através dessa formação de compromisso. Só que essa formação de compromisso, ela gera um laço entre o eu e o outro, só que ela está às vias de um equívoco, porque isso não dá garantia
para que o olhar esteja voltado a mim. Então, as nossas escolhas permeiam aquilo dessa formação de compromisso. E aí a gente tem o nosso famoso sintoma. Então, quando vocês estão escutando o paciente de vocês, como que essa constituição se deu para que eu fosse encontrando objetos que me traz uma completude completamente, né, às voltas de uma fantasia, para que este outro volte o seu olhar a mim. E aí a gente vai tendo esses sintomas, o nosso trabalho, as nossas relações amorosas, o porquê que a gente se comporta como a gente se comporta. Porque aí é aquilo que eu disse já em outros encontros. O Lacan quer saber por que que o sujeito ele pulsa ali. Então, por que que ele pulsa ali onde ele diz e ele apresenta que é onde ele vive e o modo como ele vive? Então, vocês estão lá escutando os pacientes de vocês, tentem, em alguma medida, localizar isso. Vocês nunca vão localizar em uma totalidade, mas a gente tem notícias de algo dessa relação entre o eu e o outro. Todo mundo comigo até aqui? Beleza? Então, vocês estão lá escrevendo o caso clínico, vocês precisam, de alguma maneira, localizar o sintoma. Ele chega querendo o quê? Dizendo o quê? E aí a gente não pode esquecer que se goza do sintoma. Então, enquanto isso daqui reproduz uma tentativa de enlace com o outro e garantia deste outro, o que a gente produz disso, a gente goza. Então, quando vocês localizam uma coisa, de alguma maneira vocês localizam a outra. Outro ponto importantíssimo para. Oh, meu Deus, saiu uma seta daqui. Eu queria só mover. Aqui, trazer para cá. Outra coisa importante é a gente tem que localizar o grande outro. Aí, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Página um. Consigo fazer página 2? Olha que beleza. Pronto. Vocês estão vendo agora branco, né? Não, agora voltou. Por que que voltou? Não era para ter voltado. Deixa eu tirar isso aqui daqui, fazer assim. Porque agora a gente vai entrar num outro rolê. Para a gente poder pensar, agora, eu preciso de alguma maneira saber. Nossa, nossa, isso aqui tinha que ter tipo um treinamento antes. Que a gente tem o nosso delta, o nosso deltazinho. Deixa o mouse de vocês paradinho, porque eu já não estou dando conta do meu. E aí, vamos para o nosso delta, que é o nosso ser de necessidade. Esse ser de necessidade, ele, como é tá? Esse ser de necessidade, ele vai me dar notícias do modo como o sujeito goza também. Aquilo que está ligado sempre só exclusivamente isso de, sei lá, uma fome, alguma coisa que se faz apenas para aplacar aquilo que é de uma necessidade. E o sujeito não caminha sentido àquilo que é ao desejo. Quando tem esse ser de necessidade, a gente pode imaginar, então, o grafo. Tem o grafo, aí tem o ser de necessidade, e aqui tem o A.
o tesouro dos significantes. Então, lembra que a gente está lá construindo sobre o sintoma? Só que este sintoma que ele foi construído entre o eu e o outro, eu preciso localizar o que que esse outro diz do eu. O que que esse outro diz do Moá. E aí o Moá está para cá. Então, eu preciso escutar nessa fala desse analisando o que que o outro diz dele. Disso que o outro diz dele, o que que ele faz? Aí a gente tem o significante. A gente tem aqui também o sintoma. Então, este sintoma está ligado a este significante que me dá notícias do que eu sou para o outro. Então, toda essa trama a gente pode escrever num caso clínico. Então, temos aí informações importantes sobre o que colocar no caso clínico. O sintoma, o modo como ele goza deste sintoma, o que que o outro diz para ele, o que que ele acha dele, daquilo que o outro diz para ele. No ato, o que que o eu faz diante daquilo que o outro diz para ele? Ele tenta equilibrar isso, se sacrificando, ele desbanca o grande outro. Então, veja como, quando a gente começa a estruturar o caso clínico, escrever o caso clínico, a gente também pode encontrar a estrutura clínica. Este sujeito tem demanda de demanda, a sua demanda está sempre negativada, então aponta para uma histeria, aponta para uma neurose obsessiva, como é que é? Então, ali a gente começa, de alguma maneira, ir desenhando os primeiros passos de uma possível direção deste tratamento. Uma entrevista preliminar, ela é para isso. Ela é para que o analista possa escutar todas essas informações. E aí ele vai coletando o material inicialmente, abrindo o discurso. A gente tem que saber o que que o sujeito pensa. Então, a gente coloca este sujeito para que ele diga da sua alienação. E se ele suporta a separação, em que medida, como, quando é que ele faz isso. Rô, fica à vontade. Ai, bom dia. Você falou aqui que o sintoma, né, ele e o gozo, eles andam ali juntos, né, e enquanto se goza do sintoma, se forma esse compromisso. No caso da escrita desse caso clínico, como é que a gente separa o que que é sintoma e o que que é gozo? A gente tem isso, né? A gente tem uma certa coisa em querer ficar separando todos os conceitos, só que um caminha com o outro. Então é interessante que a gente separe para a gente entender um pouco, mas eu vou dar um exemplo, que eu acho que fica mais fácil. O paciente está lá dizendo que o caso clínico da supervisão dessa semana, não lembro quem é que trouxe esse caso clínico. Vai, a Ju. Foi a Ju. Não, mas era um outro caso que eu estava pensando. Não sei se foi a Ju que trouxe o caso de uma mulher que ela acorda às 5 horas da manhã Sim. para ela passar roupa. Eu, Não. fui eu, fui eu. Foi o teu? Pronto. Que ela desliga a câmera. Isso. Tá. Então feito. É, E aí ela acorda às 5 horas para ela passar roupa. Quando ela faz isso,
Aí a gente foi construindo o caso e está à beira de uma neurose obsessiva. A neurose obsessiva, por exemplo, ela quer que você apenas confirme o lugar que ela já sabe que ela tem. O famoso reconhecimento. Valide o lugar. Não preciso que preciso que você me reconheça do lugar que eu já sei que eu ocupo. Eu acordo às 5 horas da manhã para que eu passe roupa e o dia já comece perfeitinho, bem bonitinho, redondinho, nada errado. Então, ali existe alguma coisa que foi produzida mediante a relação com o outro, de que para que o dia seja assim, assim, assado, e ela seja uma mulher tal, 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 ela precisa acordar às 5 horas da manhã para ela passar a roupa. Ela é olhada, ela existe ali. Quando ela dá de si ao extremo, quando ela faz todas essas coisas. Ela é alguma coisa sem levantar às 5 da manhã para passar roupa? Onde mais ela encontra o lugar que ela vai validar o que ela já sabe que ela é, mas ela precisa escutar do outro, porque assim ela tem demanda de demanda, demande de mim, diga para que eu estou e sirvo a você, escrava. Então, desse lugar onde eu demande de mim coisas para que você continue o meu senhor e eu continue sendo escrava. Eu vou produzindo sintomas. Eu acordo 5 da manhã, eu faço isso, isso e isso. Isso tudo que eu escolho fazer inconsciente, é inconsciente. Eu gozo. Eu gozo desse lugar. Então, do que ela goza? Desse lugar onde eu encontro aquilo que eu sou e o que eu sou é escravo. Então, quando eu acordo cedo, quando eu trabalho até muito tarde, eu vi um vídeo uma vez de uma mulher, ela acorda tipo de madrugada mesmo, super cedo, para quando o marido acordar já ter pão quentinho. Então, ai, gente, é tão bom dormir, né? Poxa vida, você não pode ir numa padaria e comprar pão, sei lá, qualquer coisa. Então, não, tem que ser assim, entende? É esse tem que ser assim que me diz de um elo que eu tenho com o outro e que eu faço ali um compromisso. Desse modo que eu escolho viver, eu gozo. Então, vocês estão lá escrevendo um caso clínico, vocês não precisam colocar exatamente cada um. Mas quando vocês encontram os sintomas, sabe-se já que o sujeito goza desse lugar. Entende? Rô, melhorou? Melhorou sim, ficou claro agora. Aí, no caso onde a gente trouxe na outra supervisão, a moça tá sempre doente, né? Tava sempre doente, sempre doente. Ela já está um tempo com a analista e é um tanto quanto resistente com o tratamento e só faz laço com quem valida ela nesse lugar de doente. A analista, quando não valida o lugar dela de doente, a analista não me serve mais. Está extremamente petrificado. Imaginário, se fosse ganhar um tamanho, uma certa dimensão, estaria maior do que os outros elos, do que as outras instâncias. Então, ela fica faltando, já foi tentado um manejo em relação à falta. Às vezes, o ato analítico é dizendo: a partir daqui você segue com outro profissional, eu não tenho mais como caminhar deste jeito. A palavra não está fazendo mais contorno.
E aí a grande dificuldade do analista é o quê? Escutar, mas não é escutar simplesmente, é deixar que o outro seja sujeito. Deixar que o outro viva aquilo que está às voltas de um efeito do que você é para o outro. E aí o analista, em alguma medida, às vezes se angustia porque, poxa, ela deveria melhorar, ela deveria isso, isso e isso. Mas aí é sobre o eu do analista. Às vezes a análise ela vai funcionar com outra pessoa escutando. Né? Então, a grosso modo, sim, bem a grosso modo mesmo. O gozo é aquilo que o paciente ele se queixa, mas não resolve. Não Isso, tem uma brilhante, atitude sobre isso. É o osso que ele não larga. isso. É o Entendi. osso que ele não larga, não serve para nada. No seminário 21 Uhum. vai dizer que o gozo não serve para nada, justamente por conta disso. Não serve para nada, como assim? Por exemplo, ele não serve para nada porque eu estou gozando de um lugar que eu acredito que me seja garantido diante do outro, mas não é. Então, às vezes, toda a produção que a gente faz é uma construção também paranoica da neurose, dessa fantasia de acreditar que se você caminha por aqui e não por aqui, é por aqui que você vai encontrar o que você quer. E aí, este caminho, custe o que custar, eu vou seguir nele. Isso é puro, isso é muita paranoia. Eu só vou ser feliz se se eu, com 35 anos, tiver isso, isso e isso. Se eu encontrar um amor X, se o cara fizer isso, se o cara fizer aquilo, se eu for mãe, se eu for sei lá o quê. Uma análise, principalmente lacaniana, ela vai partir por qual princípio, digamos? De que quem opera diante dessas coisas e quem constrói isso tudo é o eu. Então, por exemplo, a criança que ora ganha o castigo porque fez alguma coisa, num outro momento ela faz uma coisa e só recebe uma bronca, e quando vê, ela está se colocando de castigo, mas ninguém mandou ela ir para esse castigo. A gente se põe de castigo. Então, toda aquela constituição bonitinha entre eu e o outro, ela vai ser construída em palavra diante do analista. De que maneira que o outro me afetou e de que maneira que eu fiquei afetada por aquilo que eu construí quando o outro não olhou para mim. Rô, te ajuda a pensar em relação ao gozo? Sim, sim, perfeito, né? E aí, o gozo que não serve para nada, a gente só vai descobrir isso depois de muito chão, de muita palavra dita em análise. Até então, ele é extremamente útil, extremamente útil. E a gente, uma dose de alienação a gente precisa. A questão é que este grande outro, ele não precisa ser tão absoluto, ele não precisa ser tão potente. Uma análise ela vai caminhar para isso, mas não para que você rivalize com este outro. Ai, nossa, olha só, ele não fez isso e isso para mim. E aí rola aquela coisa um tanto quanto rancorosa. Não, não é por aí. É só para você perceber que ele também é castrado, tal qual. Lu, Eu queria comentar duas coisas. A primeira coisa é que quando você estava falando sobre esse caso aí, citou esse caso da Vanessa, me fez lembrar o Clube das 5 da manhã, né? Que tem uma galera que acorda às 5 da manhã
para ser super produtivo e tudo, e publica isso na internet. Tem um livro que se chama 5 a.m. Club, que é daqui dos Estados Unidos, foi traduzido no Brasil e o pessoal começou a fazer. Eu mesmo já Credo. fiz, né? Ô, mulher. E aí eu fico pensando alto, só que por que que eu fiz isso? Será que foi para mostrar para o outro que eu consegui acordar às 5 da manhã e ser muito produtiva e fazer uma lista de coisas? Não sei, né? Acho que deixa aí para minha analista se virar para me ajudar a entender isso daí. Mas a segunda coisa que eu queria falar sobre o gozo, né? Que eu acho que essa sua explicação e ajudou a clarear um pouquinho mais, eu percebo essa questão do gozo principal, assim, agora, nesse momento, como eu tô começando a minha clínica, tá começando a aparecer algumas pessoas. E aí eu vejo que tem pessoas que não conseguem nem começar a análise, Tá. Nayara. Uhum. Elas, tipo assim, fazem ali a entrevista com você, acerta tudo com você. A pessoa tinha faz um curso que é 2 sábados por mês. Às vezes só um, mas nesse mês vai ser 2, então talvez seja sempre 2. E a pessoa não lembra disso na hora que está fazendo a entrevista, fecha com o analista nesse dia, nesse horário, e aí na semana que é para pagar, que é para começar as análises, ela diz: Ou minhas aulas começam no sábado. Tem como você me atender tal horário? Aí nesse horário eu não posso. Eu posso tal horário, porque eu não tenho como atender a pessoa se eu estou no meu trabalho ou se eu estou me deslocando. Eu vou atender a pessoa eu dentro do carro, né? E ela lá. Então não tenho. Não tem como você arrumar não tem como você conseguir outra hora? Não, não tem. Mas por quê? Ah, porque minha casa é pequena, eu tenho um filho pequeno, não dá. Mas não tem como você ir para casa de outra pessoa. Não tem como você, sei lá, ir para. Às vezes tem uma amiga que tem um quarto que pode arrumar para você para fazer análise lá. Eu acho que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Porque eu faria. Se eu quisesse muito, eu daria um jeito. Mas não tem. E aí eu percebi que a pessoa já cancelou. Ali ela já desistiu. Ela, não, acho que eu vou ter que esperar mais um pouquinho, não vou poder começar. Mas eu vi todo, assim, eu percebi todo. Você pode estar o horário sempre demandando um horário X, que era o horário que ela podia, mas o horário que ela podia, eu não podia, né? Esse é um exemplo. E o outro exemplo é da resistência mesmo. É, da pessoa ser a primeira sessão e a pessoa adoecer, ficar doente, e aí depois na outra sessão também ficar doente novamente e ter que adiar. Isso é o gozo, né? Se manifestando ali. Poxa, eu marquei ali, finalmente eu vou começar a fazer análise, ou seja, lá na primeira sessão eu fico doente 2 vezes. Como que pode? Deixa eu fazer um comentário. Às vezes, Lu, é só encaminhar para um outro colega, sabe assim? Porque às vezes o horário realmente ele não bate. Então, às vezes ela tem ali uma rotina com aquela criança que ela tá tentando à medida do que ela consegue, do que ela tem de pulsão para ela dar, porque se a criança ela for pequena e se isso for o modo como ela existe, às vezes é isso, às vezes é um outro colega que vai ter o horário e com esse colega ele vai super, ela vai conseguir, porque realmente a criança ela tem horários específicos às vezes que a mãe já imagina e que é possível fazer ali a análise quando não é. E como a criança demanda o tempo todo, às vezes a gente tem que olhar para essa realidade. Porque senão a gente coloca tudo na conta do gozo. Às vezes é uma realidade que tá difícil para ela. E aí, às vezes, uma outra pessoa tem um horário e a análise com essa pessoa super flui, porque às vezes era só uma questão de tipo ajuste mesmo. O que a gente pode ficar atento é o quê? A pessoa está vindo, você já está escutando ela, ela vem faltando, ela vem adoecendo. Então, assim, não vamos analisar também qualquer gripe, pelo amor de Deus. Às vezes é só uma gripe, nós estamos aí vivos e o rolê está acontecendo, as bactérias estão no ar e os vírus também, e nós vamos ficar tudo cagado. Então, o que a gente precisa olhar é o quê? Tá fazendo sintoma? A pessoa tá vindo e tá pedindo para ficar baixando o valor, agora ela quer quinzenal.
Tá fazendo sintoma? A gente pede palavra. Porque aí tem uma coisa, o analista, às vezes, ele vai ocupar esse lugar de grande outro, um tanto quanto materno, mas ele ocupa para vir a palavra e sair dele. O que é também a função materna, se não é um convite a uma certa vida? Engatinhe, caminhe, corra, fale. Olha que coisinha linda. Não sei se vocês já tiveram contato com alguém ou se vocês passaram por algo assim. Por exemplo, quando o bebê está ali com seus 4 meses, talvez, até antes, e ele começa a responder ele começa a reagir àquilo que a mãe entrega à criança. Olha que lindinho, ele já está rindo para mim. Olha, eu falo e ele faz isso. Então, a mãe convida esta criança a falar também. Vai corrigindo as palavrinhas. Ah, fala assim, olha que bonitinho, já tá falando mamãe. Agora fala vovó, vovó. Então, às vezes, o analista ele vai ocupar esse lugar. Porque se a gente recebe no nosso consultório pessoas leigas, leigas que eu digo é que não conhecem a psicanálise, a gente vai precisar, às vezes, explicar como funciona uma análise, não teoricamente, não ficar dizendo sobre os seminários, os autores, não isso, mas convidar com que a pessoa venha e ela experimente esse lugar também. Então, às vezes cabe explicar. Tem gente que a gente vai precisar fazer um certo esforçozinho a mais para que a pessoa fale. A gente vai convidar com que a pessoa fale mais sobre determinados assuntos. Se a pessoa só fica em silêncio, ela está fazendo um sintoma disso, a gente convida a pessoa, a gente pontua o que está acontecendo. Então, a gente pode pensar um pouco por aí também. Vanessa. Bom dia a todos. Nayara, antes de mais nada, eu queria falar que eu conheço uma mulher que ela acorda 3 horas da manhã para fazer faxina na casa. Ai, que Todos os tristeza. dias, há mais de 20 anos, tá? Aí a filha cresce, ela não contente, ela acorda a menina para ajudar ela a fazer a faxina. O pecado. Muito. Quem acorda 3 horas da manhã para fazer faxina, gente? Essa mulher. Todos é, é, é absurdamente horrível. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. Quando você diz onde há sintoma, há gozo. Hum, Onde há gozo, há sintoma? hum, Também? sim. Então tá, ele anda junto ali. Eu lembrei daquela metáfora que vocês falaram da formiguinha. Lembra? Uma passa e a outra vem junto. Elas se cruzam. É. Então, seria mais ou menos isso. Eles estão caminhando lado a lado. Não é igual o desejo. Esse, no caso, seria a angústia e o desejo, não foi? Isso. Agora, o sintoma e O o gozo. gozo, eles andam bem, bem juntinhos, assim. Tá. Parzinho e vaso. E quando você fala o eu é responsável por criar tudo isso, tudo que Hum. você disse, esse eu que você fala é o Moá, né? Que é aquele do É, grafo do desejo, onde passa a demanda, passa o Moá. grande outro, o significante Moá, né? Moá. E Vamos lá. outra coisa que eu queria falar aqui, a Lu vai dar risada, essa pessoa que ela traz dos sábados, que vai cuidar da filhinha, a filhinha tem 11 anos e já é a segunda analista que ela faz isso. Então, provavelmente ali é sintoma. É sintoma, pode ser um sintoma, mas às vezes até encontrar um analista que ela tem uma transferência suficiente para ela ceder desse lugar e falar. Na era, ela já passou acho que por 4. E é isso. E Eu vai conheço. continuar assim sempre? Pode ser que sim, pode ser que não também, que em algum momento ela se canse, porque assim, ó, a gente procura o analista quando
a nossa formação do compromisso, o nosso sintoma está se desfazendo em algum lugar. E aí eu preciso com que alguém que tenha um saber conserte isso para mim. Então você Então ela está analista. gozando dessa posição. Hã? Ela está gozando dessa posição. Porque ao Pegando mesmo tempo só que esse ela fala recorte, que ela. Fala, Nara, perdão. pegando só esse recorte, a gente pode entender como um gozo. Só que a gente nunca vai deixar de gozar. De alguma coisa a gente vai gozar. E a gente precisa. Só que, para ela ir para uma análise, a formação de compromisso, o sintoma, tem que estar em algum canto, ela percebeu que está dissolvendo, está se desfazendo, está me causando angústia, eu preciso consertar. Lembra que tem o olhinho? O olho do outro está olhando para cá e não está olhando para o bebê. Pera lá, onde é que você está olhando? De repente, o que eu coloquei aqui de formação de compromisso entre eu e o outro está vacilando. Então, eu vou buscar um analista com o intuito de que ele me entregue a solução para esse olho voltar para mim e para a gente seguir nesse caminho, nesse lugar, com tudo certinho. Então, não é a hora ainda do sintoma dela. A angústia ainda não causou algo para buscar a palavra e uma solução. E aí, o analisando chega querendo uma solução para esse compromisso, o que ele encontra no decorrer de uma análise é que, mediante a separação entre eu e o outro, você pode colocar outros objetos, agora a sua escolha, avisado da sua castração e da castração do outro. Então, recebam os pacientes como eles podem. Não queiram muita coisa agora. Deixa eles caminharem. Vanessa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você disse que quando a angústia dela tiver muito, aí ela vai buscar fazer uma análise. Ao passo de que não está mais funcionando alguma coisa do que estava, eu preciso fazer voltar a funcionar do jeito que era. Então, analista, está acontecendo isso e isso. Vamos consertar isso aqui tudo. Porque eu preciso continuar gozando como eu sempre gozo. Eu preciso manter os meus objetos e os meus sintomas. Então, vocês não têm os pacientes que às vezes eles vieram de tantos lugares, para, por último, eles pensarem na possibilidade de iniciar uma análise? Deixe o sujeito ser sujeito. Deixe ele caminhar o que ele quiser caminhar. Isso é uma escuta. Por onde que você caminhou? Me conte. Por onde que você caminhou que deu certo, que não deu certo? A nossa função, às vezes, ela é um tanto quanto delicada, porque a gente esbarra no eu do analista. Eu não acho que essa fulana deveria fazer isso. Aí a pessoa vem a primeira vez, a gente tem toda uma interpretação acerca do que ela é, do que ela faz. Isso polui a nossa escuta. Então, recebam os pacientes ao modo dos pacientes. Ele é mais leigo, enfim, a maneira como for possível esse paciente se apresentar, veja como ele é, onde ele mora. Deixa eu ver o chat ali de Ô, vocês. Nayara, só falando aqui rapidinho, isso que você fala, ele vai vir só quando ele estiver num determinado ponto onde ele não consegue mais funcionar naquilo que ele estava funcionando. Eu fico pensando que é por isso que a análise nem sempre é para todo mundo. Sim, a psicanálise recebe todo mundo, mas não é todo mundo que vem na psicanálise que escolhe ficar com ela quando a conhece. E tá tudo bem. Às vezes ela vai se dar super bem em um outro saber, numa outra teoria, numa outra abordagem, num outro trem todo aí. A psicanálise ela fez sentido inicialmente para mim na minha análise.
E aí eu fiquei encasquetada. Desde muito novinha, eu ficava me questionando por que que as pessoas fazem o que fazem. Eu encontro na psicanálise um estudo que de alguma maneira, é, me dá algumas respostas. Então, a gente precisa, deixar as pessoas serem o que elas são. Ela vai até o analista, ela vai encenar com o analista. Tudo isso, meus queridos, está no capítulo do livro, tá? Que eu escrevi. Tá lá, leiam, comprem um livro sobre a formação do analista. Tá lá. No meu Instagram e na minha bio tem o link de compra. Tá lá, gente. Maia, fica à vontade. É, na verdade, eu pensei em duas coisas. Primeiro, eu tinha levantado a mão por outro motivo, mas agora que você falou da questão das outras abordagens, da psicanálise acolher todo mundo, mas nem todo mundo fica. E aí eu penso assim que talvez a pessoa consiga lidar no momento apenas com o imaginário, né? Isso. Mas talvez algumas pessoas nunca vão chegar a lidar com o simbólico, mas que nas outras abordagens, pelo menos, elas consigam ter uma certa, entre aspas, né, uma estabilidade de sua angústia para continuar vivendo. Ah, mas ela nunca vai conseguir lidar completamente com a falta, mas ela tá vivendo como ela consegue viver, né? Talvez não lidando com o simbólico. Mas a outra coisa que eu ia falar sobre os exemplos que vocês deram, tipo a mulher que acorda às 3 da manhã para limpar a casa, né? O que me deixa encascucada com isso é porque a mulher pode acordar às 3 da manhã para limpar a casa e ser histérica. Parece que isso quebra qualquer. Então, como é que a gente vai saber? Claro que são sempre hipóteses, mas não é. Quando a gente estuda a teoria, parece que é uma coisa assim que vai ser. A gente vai ler o discurso e vai estar lá certinho para a gente conseguir ler e dar o diagnóstico. E não, é uma coisa tão, às vezes até fluida, né? Eu acho que isso dificulta tanto. Dificulta quando a gente tem um certo imaginário de que, por exemplo, neurose obsessiva faz isso, neurose histérica faz isso, psicose faz isso, não faz nada. A gente tem que escutar por onde passa o sintoma desse sujeito significante para depois escutar a estrutura. Qualquer estrutura pode acordar de madrugada para faxinar a casa. Então, a gente está ali escutando o sujeito, a gente precisa compreender o quê? De que modo você se serve do que você produziu, da formação do compromisso. Você faz via uma insatisfação, uma impossibilidade, uma fora-clusão. O que aconteceu? Você faz porque ali é o momento onde desencadeia os elos, você faz porque é escrava, por que que você faz? A gente não sabe nada do paciente. Por isso as entrevistas preliminares são tão importantes, para a gente escutar o discurso do sujeito. E o diagnóstico, ele é importante para a gente traçar uma linha de tratamento. Não é para a gente escutar alguma coisa e dizer e a gente taxar. Porque senão a gente faz com aquela pessoa que está falando o que de alguma maneira o DSM faz com um bocado de gente. Então a gente escuta o sujeito que está ali. O diagnóstico é para a gente poder pensar numa linha de tratamento, mais nada. Porque muda completamente a gente direcionar por uma via neurótica, por uma via perversa e por uma via psicótica. E também é um pouquinho diferente pensar numa via histérica e numa via obsessiva. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso saber. Eu acho que esse é o maior desafio do nosso campo e de muitos profissionais. Isso não está restrito apenas à psicanálise, mas o nosso saber enquanto aquele que põe o outro como seu objeto.
e eu sei mais sobre o paciente do que o paciente. Não, em hipótese alguma. Vamos supor, eu tô lá dando uma supervisão clínica e a gente chega em uma possível amarração, assim. Olha que coisa interessante. Ele disse isso aqui e isso aqui. Parece que, de algum modo, ele se comporta assim por conta disso e disso. Isso é uma hipótese. Se esse analista, que comigo a gente construiu isso, chega no consultório e pergunta algo para a gente ter notícias de que isso que a gente construiu, a gente pode caminhar por aí, a gente caminha. Se o paciente desmonta isso, desmontou. Zero problema. A gente desmonta e a gente repensa, porque é o paciente que vai dizer sobre ele. Ah, mas é alguma resistência. Gente, só tem transferência porque tem resistência. Para ter transferência, tem que ter primeiro resistência. E uma coisinha desgraçada que o Lacan falou: a resistência está por parte de quem? Do analista. Porque o nosso eu, ele interfere em lugares, em momentos que a gente às vezes nem imagina e nem calcula. E quando vê, a coisa se misturou via identificação com aquilo que o paciente está trazendo. Isso vai acontecer com todo mundo, acontece nas melhores famílias. E dizer isso não é tirar o lugar de vocês de analista, é saber disso que faz, inclusive, vocês estarem numa formação analítica. Então, quando a gente pensa assim, a pessoa ela vem e às vezes ela só fica no imaginário. Pensem que se a gente pensa assim em um elo, aí a gente pensa em um nó, né? O nó Borromeu. Imaginário, o real, simbólico. Às vezes o paciente ele vem dizer alguma coisa que se a gente fosse dimensionar o nó, o imaginário estaria menor, estaria maior, o simbólico menor e o real quase extremamente pequeno. Quando a gente está aqui falando, eu estou utilizando das três instâncias. Não tem nenhuma de fora. Pode prevalecer a minha certeza e o meu saber sobre o que eu digo. E a minha confirmação acerca do objeto. Mas eles são simultâneos. Eles são simultâneos e eles se movimentam à medida que a minha palavra sai, eu estou utilizando os meus três recursos. A gente pode usar mais um ou outro, mas os três estão trabalhando juntos. Quem mais? Maia, quer falar? Sim, essa questão do estereótipo, né? É algo a se tomar muito cuidado, né? Mas eu acho que o que eu tava querendo dizer, além disso, por exemplo, a gente está vendo aqui tem um caso e está vendo que a questão é com insatisfação. Mas você vai vendo mais de perto e não é uma histérica, é um obsessivo. Isso, Então, perfeito. tipo, não é que não é uma histérica pura e não é um obsessivo puro, por exemplo. E aí, em algum momento, esse obsessivo pode estar nesse momento de vida, assim, com mais traços histéricos. Eu acho que essa falta de pureza é o que torna ainda mais complicada a questão do diagnóstico e do nosso trabalho, né? Só que tem coisa que é da neurose. É, isso é. E a gente vai encontrar, então, né, na obsessiva e na histérica. Então, tem coisas que pertencem ao campo da neurose e que vai estar, então, tanto numa neurose obsessiva quanto numa neurose histérica. É, deixa eu ver. Alguém quer mais falar alguma coisa? Que eu tenho uma certa listinha aqui do que eu tenho que falar ainda. Senão a gente toca o barco. Falar um pouquinho sobre o analista. Já estamos falando dele, né? Mas vamos continuar. É,
esse entendimento, às vezes, de que o analista ele é alguma espécie de, sei lá, Deus, Salvador, Madre Teresa. E aí ele acolhe todo mundo porque em alguma medida ele salva todo mundo e ele sabe sobre todo mundo, quando é hora de parar, quando não é hora. E aí isso é um tanto quanto selvagem. A Maia estava falando sobre essa questão diagnóstica, né? Essa semana mesmo eu dei uma supervisão, a moça trouxe um caso que ela já tinha levado, acho que para outros três analistas. Todos deram um diagnóstico de neurose obsessiva. Eu não consegui escutar neurose obsessiva. Eu juro que eu fiz um esforço. Eu escutava uma psicose. E aí a gente precisa ficar atento com isso. E aí eu digo para ela: olha, eu posso estar muito doida, porque tem os três falando que é neurose obsessiva e a Alecrim dizendo que é psicose. Assim, vamos fazer o teste. Mal não vai fazer. Experimenta conduzir como uma psicose. O negócio fluiu, gente. Ela estava ali tentando entrar em um certo embate, porque achava que era rechaço de uma neurose obsessiva, e ela já estava irritada. E aí ela ia me contando, ele tinha algumas peculiaridades assim, que eu falava, cara, isso parece muito psicose. Experimenta. Era psicose. A princípio tá parecendo psicose, porque a relação mudou. A relação mudou. E a relação muda principalmente porque, oh meu Deus, você quer ver gente barraqueira? É o analista. Credo! Parece aquele povo briguento do ensino médio, terceirão, aqueles valentão. Ai, cara, pra quê? Pra que entrar no embate com analisando? Você não pode escolher uma outra palavra ao invés de entrar no embate, por exemplo, fulano. Eu não vou entrar numa discussão com você, porque aqui não é testemunho de Jeová que você tem que acreditar no que eu acredito. Só seja você e eu vou sendo eu mesmo. E vamos ver como é que a gente caminha junto aqui. Não está sendo possível. Gente, uma análise em termos burocráticos também. Uma clínica tem regra. Tem regra porque o amor também tem. Não vou me relacionar com mais ninguém porque eu sempre saio ferida. Uai, você vai para o jogo desarmada? Você não carrega uma munição? Você não tem um escudozinho? Na clínica é a mesma coisa. Qual é o critério da clínica de vocês? Valor? Mas entendam uma coisa, sem deixar a clínica obsessiva, rígida. Não, só vai ser se for assim. Não, é para de alguma maneira contornar o oba-oba que a galera quer fazer também. Mas não só para a galera, para o nosso oba-oba. Analisando tá lá. Falta uma, falta duas, falta três. Analisando, ele não tem, às vezes, a noção de como é que funciona uma clínica. Mas você, senhor analista, tem. Por que que você não trouxe para ele o questionamento de o que está acontecendo? Esse horário não está mais funcionando? Só que o analista também tem uma questãozinha que se atravessa no seu eu, no seu sintoma, no seu gozo, que se ele fizer qualquer pergunta, ou se ele conduzir também a clínica onde é necessário aos seus moldes, é o fim de tudo. É o fim de tudo. E isso está às voltas de onde? Constituição psíquica.
Não é à toa, gente, que a gente tem que fazer supervisão clínica, que a gente tem que estar em análise, que a gente tem que estar no sábado de manhã aqui ralando, escutando esses trem todo que às vezes desanima o dia. E na segunda-feira começa horrível. Mas isso não é para desanimar vocês, é para vocês olharem também para esse lugar. Para olhar e vão fazer alguma coisa com isso. Vão ter lugares onde vocês possam falar sobre a clínica de vocês. Supervisão. Eu já fui em supervisão que eu não podia falar disso. Então, se eu não posso falar disso numa supervisão, eu saio. Eu não volto mais. Eu vou para um lugar onde aquele que está escutando, ele vai receber essa angústia. É para furar a nossa imagem. É isso aí. Tô furando a imagem de vocês. Ai, o meu já tá uma peneira. Ai, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Deixar o sujeito ser sujeito. Vocês traçarem critérios para a clínica de vocês, isso é super importante. Por que que vocês não estão conseguindo, às vezes, manejar alguma coisa que está ali às voltas de aquilo que está sendo reproduzido o tempo todo? E aí, por que que o analista precisa fazer esse movimento? Porque o analisando vai colocar o analista na cena. Por exemplo, a moça que fecha a câmera. Coloca a analista na cena. Todas as vezes que ela decide quando, como e onde fechar a câmera, e isso não é escutado, quem está direcionando o tratamento é a paciente. Por que que você precisa desligar a câmera? A gente tem que botar palavra. Quando a gente coloca a palavra, vai ter algum efeito. Por isso a nossa função é lascada. Porque a gente não sabe qual é o efeito de dizer alguma coisa. Aí é uma desgraça, às vezes. Alguém ia comentar alguma coisa? É uma aposta. Tá todo mundo bem? Todo mundo comigo? No meu barco furado, lascado, sem remo? Vai, Diana? Eu acho que isso também fala muito de um certo obscurantismo da técnica, né, Nayara? Aham. Porque às vezes termina que de tanto obscurantismo que se tem, parece que fica uma coisa meio que mística e ritualizada, e não técnica, muito mais intuitiva. Então termina que às vezes não se sabe muito bem como proceder e o que fazer, porque não sabe se isso é psicanalítico ou até lacaniano, de tanto obscurantismo que tem. Né? Por isso que estar entre pares é importante, para poder ouvir outras pessoas, porque parece que você não pode nem questionar isso. Né? E em algumas transmissões a gente consegue perceber essa coisa do obscurantismo no sentido de não conseguir falar sobre aquilo de modo técnico, porque parece que você está reduzindo a coisa. E não é sobre isso apenas. Né? Existem muitas dúvidas no setting, existem muitas dúvidas dos analistas quanto ao manejo de qualquer analisando, em qualquer estágio, né, da sua clínica. Por isso que a gente tem supervisores, de supervisores também tem supervisores, Isso. né? Então, é uma coisa assim que permeia o campo da mística às vezes, porque se você perguntar, vai dizer que você está reduzindo o que você quer saber. Bom, não é bem por aí, está meio reduzido isso, meio simplista. Só que ser simples não é ser simplista. Você conseguiu operacionalizar determinadas coisas para poder ficar mais palatável não significa necessariamente que você está tornando simplista, né? E às vezes isso deixa as pessoas com medo de perguntarem, às vezes dá má sorte ter um supervisor ruim, né? Que não acolhe a tua clínica, que trata você de uma maneira grosseira. Então, dá para se entender essa questão de ter medo de se perguntar algumas coisas. Eu estava conversando com um colega esses dias que quem acha um bom supervisor encontra um tesouro, porque é verdade, é você submeter a sua clínica a uma pessoa que acolhe a tua escuta, que respeita a tua escuta, né, que vai te ajudar a construir a sua clínica, porque o supervisor também faz isso. Então, quem encontra um lugar para poder falar da sua clínica, falar das suas questões de um modo livre, caramba, está encontrando uma coisa muito boa. Uhum. Concordo, Diana, com tudo o que você trouxe, assim.
porque realmente alguns espaços parece que a gente só pode trazer alguma dúvida se ela for extremamente elaborada, teórica e um negócio totalmente pimposo. Não, vamos falar a língua do povo. A língua do povo é a língua de Deus, do mundo inteiro, e é isso aí. E aí, às vezes, a gente quer deixar a coisa extremamente elaborada e a gente quer fazer, inclusive, com que as conduções das análises sejam assim também, grandiosas, potentes. Às vezes é uma perguntinha só, um negocinho assim bem, mas que produz um baita efeito. Então, e às vezes quando a gente pergunta alguma coisa, por exemplo, o analista, ele caminha muito com o medo. É medo de aumentar o valor de sessão, é o medo dele ter férias e o paciente vai com Deus. É medo de fazer algum corte, alguma coisa assim, o paciente ele não voltar. É medo de um monte de coisa. Isso, aí eu pergunto, isso é do analista? Isso é de onde? Porque, embora a gente compartilhe de uma angústia nesse lugar, estamos cada qual com o seu significante me dizendo por que que essa angústia vem. Às vezes não é o mesmo significante, a gente sente essa angústia, a gente compartilha isso, só que não é a causa, ela é outra. Por onde passa o meu significante para que eu esteja aqui fazendo isso, não é o mesmo significante de uma outra pessoa que faz transmissão. Então, quando a gente está lá e pergunta alguma coisa, mas vai que o paciente achar ruim de alguma coisa que eu vou estar perguntando. Questione o paciente, por que que essa pergunta feriu você? Você fez uma coisa que eu não gostei. Me conte onde é que eu te machuquei. Se ponha na cena e saia dela. Segura com uma mão e chacoalha com a outra. Então, isso possibilita a palavra. E que relação, tão não relação é essa a ponto de que você fazer uma pergunta, o paciente vai embora e nunca mais volte? Ela é tão. Como é que é o termo agora que o povo usa? Relação líquida. Ela é tão rasa assim. Então, tinha alguma coisa transferencial que não estava sendo percebida. E supervisão é obrigação de cada analista. Análise pessoal. Eu não consigo me imaginar sem análise pessoal. Eu sou tão perturbada. Eu não consigo ficar sem esse espaço. Eu não tenho condição de ficar sem supervisão, de eu ficar falando, tá, mas olha que isso aqui. É inconcebível para mim. Faz um sentido absurdo o tripé. Porque a gente vacila e a gente vai vacilar. Vai vacilar com 35 anos de escuta. Não é porque você tem um monte de anos aí que você é o cara. Pelo contrário, tá todo mundo castradinho. Outra coisa importante para vocês colocarem quando vocês estiverem escrevendo o caso. Qual a dúvida de vocês no manejo em relação a este paciente? Qual a dúvida que vocês têm sobre o caso? Outra coisa que eu coloco também e que os meus supervisionandos dizem, como é que é para você escutar essa pessoa? Fala também em supervisão sobre isso. Fala em supervisão, como é escutar, é chato, é tediante, eu não gosto, nossa, eu amo escutar essa pessoa. Tudo passa por algum lugar e isso merece ser escutado. Porque às vezes você fala em supervisão alguma coisa, você descobre que você tem que ir para análise. Aí, às vezes você vai para análise, você fala sobre aquele caso. Gente, já fiz isso tantas vezes, de levar pacientes meus para minha análise. Na próxima vez que eu fui escutar aquele paciente, eu estava muito mais serena. Ó, eu estava paz e amor. Que era meu, lógico.
Tem gente que é chata, tem gente que é chata. Mas tem algo disso que me atravessa, tem algumas escutas específicas que eu não dou conta, eu encaminho. Veio para mim, eu identifiquei alguma coisa, eu já tenho os contatos que eu mando, que eu sei que gosta de escutar essas tranqueiras. Não dá para mim, não. Aí eu encaminho. Então a gente tem que saber o nosso limite da nossa escuta também. Porque senão a gente não vai estar sendo ético com aquela criaturinha. E não é justo para ela. Ela merece ter alguém que a escute com ética. E se eu não consigo fazer isso, eu conheço alguém que vai conseguir fazer. Mas eu consigo ser ética com essa e essa escuta. Com essa daqui, não. Porque a gente vai entrar numa briga, vai ficar parecendo duas jaguatirica e vai ficar um horror. Deixa eu ver o que mais. Pagamento. Pagamento é uma coisa importante. Vocês aceitam mensal, aceitam quinzenal, aceitam por sessão? O que faz sentido para a clínica de vocês? Mas já deixo aqui um aviso de que seria interessante, pensando em ideal, vamos pensar em ideal, de que o paciente pagasse a cada sessão e principalmente que ele não paga, vai falar, vai falar de dinheiro de novo, aham, que caos, né? Seria interessante que o paciente não pague o mês todo para não tentar colocar o analista numa dívida a ele de que o analista não pode faltar. Eu já paguei, garanti, o analista tem que vir. Chegou a primeira semana do mês, você paga por o mês todo. E aí ele enlaça o analista de alguma maneira no seu sintoma. O ideal, né? O ideal seria o pagamento semanal. Deixa eu ver. Coloca a gente na cena. E aí é uma outra coisa, né? Importante. Aí falávamos essa semana também numa outra supervisão, acho que foi com a Rô. A Rô tá aqui. De às vezes a gente não encaminha e não faz alguma coisa com aquele paciente, mas daí é melhor pingar do que secar. Aí o analista também tem um rolezinho na necessidade que é uma praga, né? Porque às vezes nem tá pingando, já tá bem molhadinho, mas a gente fica numa necessidade. Tá pingando. E detalhe, a pessoa já não tá vindo, então o dinheiro já não tá entrando. Então perder por perder já tá perdendo. Eis o engodo do sintoma. E olha onde que a gente goza. Ai, sabe? Às vezes a análise se faz no ato do analista ao dizer procure outro profissional a partir da semana que vem, de quando você quiser. Nosso tratamento se encerra aqui. Enfim, vocês podem elaborar isso de um jeito um pouco mais fofo. Eu tô sendo bem. Se vira. Então, isso é uma coisa importante. A gente fica preso numa necessidade, é melhor pingar do que secar. Mas às vezes não tá pingando. Deixa o pobre do analista ser neurótico. Ai, neurose véia pode. Ai, Jesus. Que mais, gente? Estou por vocês também. Dúvidas, reclamações? Deixa eu ver se eu falei tudo. Só eu vou fazer um asterisco aqui, depois eu falo disso. Lu, diga. Não, só queria acrescentar, ontem eu comecei a assistir o filme da Virginia e Adelaide. Só que eu não Hum. consegui terminar, eu assisti uma parte. E tem uma parte que ela tá lá negociando, assim, negociando o valor da sessão. Eu achei muito interessante, Ah, né? é? Primeiro ela faz tipo uma entrevista, a entrevista é tomando ali um café. Não vou dar muito spoiler. Olha, beleza. É porque eu não assisti. Ela tá ali tomando um café com essa futura analisanda e ela não disse que vai pegar ela primeiro. Primeiro ela disse que não vai, que não é possível por conta do idioma. E aí
Quando ela decide que vai, tem a parte da negociação. Antes de qualquer coisa, ela diz: agora vamos falar sobre valor, Hum. sobre valores. Aí o resto vocês assistam no filme, mas eu acho que Como é que é vale o muito a nome? pena. É Virginia e Adelaide. Tem no Netflix? Tá no Amazon Prime. Eu não Ah, eu não sei sei. se, Acho que eu se tenho tem Amazon. que comprar, como é que é, mas eu acho que vale a pena, né? Porque é a história da psicanálise no Brasil e tá Ah, muito bem feito. vou ver. Ah, sei, sei. Tá, eu vi anúncio dele. É, deixa eu ver, duas coisas para eu falar aqui. Era três, mas eu esqueci a outra. É, tem um filme chamado Um Pai para Lily. É sensacional. A parte onde a moça começa a escutar a Lily. Aí eu tava assistindo bem tranquilinha e eu não tava esperando por isso. A terapeuta começa a chorar com a história da Lily e fica ali aos prantos. E quando eu vejo aquilo, eu fico estarrecida, assim, eu começo a rir. Fico, meu Deus! Aí o filme, ele caminha e tudo mais, e depois aparece a Lily de novo em terapia. E a terapeuta dizendo, eu já estou melhor. A gente é assim também. A gente vai caminhando com a nossa clínica, a gente vai ficando um pouquinho melhor. A gente vai percebendo algumas coisas e vai mudando outras. E é isso, todo mundo vive isso. E não sei vocês, mas eu tive escuta já que eu precisei engolir o choro, assim. Coisas extremamente tristes, um negócio horroroso, porque o sangue que corre aqui, corre no paciente ali também. Aí você respira, toma alguma aguinha, alguma coisa e segue. O problema, muitas vezes, de uma condução, principalmente no primeiro contato, é quando a gente deixa a nossa neurose tomar conta. Olha que maravilha, ela foi lá escutar, tomando um café. Às vezes eu escuto tomando uma água tônica com limão. Ontem eu dei aula comendo amendoim, tomando água tônica, fazendo papo com os alunos de boa ali, conversando. A gente não precisa deixar tanta neurose tomar conta. A gente se adoece quando a gente potencializa a nossa solução, aquilo que a gente acha que é uma solução, mediante o sintoma que a gente produz. Isso é um caos. Deixa eu ver o que mais. E a gente tem que lembrar de uma coisa: o analista também escolhe café, chimarrão. É isso, Diana. Sabe? Isso vai afetar a minha escuta no quê? Claro, né? Vocês não vão começar a faxinar enquanto o analista não tá falando, fazer a unha, comer um bolo, um negócio assim. Mas, tipo, aquele momento onde, tipo assim, é possível, eu tô ali escutando. Gente, eu lembro claramente o meu primeiro atendimento, último ano da faculdade, um moletom vermelho escrito psicologia. Eu tenho um moletom até hoje, mas tá manchado de que boa. E aí eu fui atender, aí tem a nossa poltroninha, né? E tem uma câmera em cima com três outros colegas numa outra sala de vídeo assistindo o atendimento. Gente, eu tava assim, ó, dura, socorro. A mulher, psicótica, minha primeira paciente foi psicótica. Nossa Senhora! E a gente não tinha visto nada quase de psicose. Aí eu fiquei assim, ó, o que eu pergunto agora? O que eu faço agora? Imagina! Então, a gente precisa ir soltando também o nosso corpo e a gente precisa ir avaliando como é que a gente fica diante de cada paciente. Tem paciente que trava a gente e tem paciente que deixa a gente um pouco mais solto. Então, por que que é assim? Dá-lhe análise. A nossa clínica tem muito sintoma nosso.
Alguns a gente tem que deixar ali o sintoma, não vem com essa de querer ficar barrando gozo, não. Deixa o gozinho ali gozar. A gente só precisa ver a medida que isso goza. Onde, como é que é? Amanda, Oi, vocês estão me ouvindo? Porque o meu fone tá tudo certo. te escuto e te Essa vejo. coisa de, obrigada. Essa coisa de escolher o paciente e de encaminhar, enfim, de Hum. endereçar para outra pessoa e dizer que você não consegue escutar aquela pessoa, enfim, de chegar a essa conclusão. Meu receio é, enfim, que o paciente se sinta abandonado de alguma forma, porque às vezes você chega nessa conclusão depois de algumas sessões, né? Então, sei lá, depois de. E, por exemplo, tá? Eu tô escutando uma paciente que eu tenho suspeita de psicose, não desencadeada, enfim, super funcional, mas tenho essa suspeita. E eu nunca atendi um psicótico. E tô estudando, mas eu tô no comecinho da minha clínica, assim, comecei esse ano. E tenho receio, né? Porque depender de como você conduz um tratamento de uma psicose, você pode desencadear uma psicose não desencadeada. Hum. Então, gosto de escutar essa pessoa, estou fazendo né, o secretariado ali, mas quando é que eu estou em dúvida se eu consigo, entende? E só que tenho receio dessa pessoa. Pô, já fiz 5 sessões com você, agora você está, aspas, me abandonando, Hum. sabe? Tem uma palavrinha muito boa que é roteiro imaginário. O roteiro imaginário, ele está às voltas de algo fantasístico e o paciente, para ele desencadear no set, ele já veio com o roteiro imaginário desencadeado. Não é uma coisa tipo assim, nossa, perguntei tal coisa, bum, desencadeou. E aí a gente faz algumas diferenciações entre Miller e Lacan, né? O Lacan, essa questão talvez de uma psicose ordinária, né? E de que ela é psicose. Em algum momento ela foi ou ela será, mas essa coisa assim de ela vem e muito esse um certo senso analítico assim de se eu colocar ele onde tem um divã, ele desencadeia. Não é um botão. Ele já precisa ter vindo com o roteiro imaginário dele, que está todo falhado, aconteceu alguma coisa, desenlaçou os elos. Então, o analista, ele não tem tanta mágica assim, em um sentido de, nossa, perguntei aqui alguma coisa e ele ficou mal. Se ele ficou mal com aquilo, ele já veio por um roteiro imaginário já um tanto quanto capenga. E aí uma análise vai caminhar para estar encontrando algumas soluções elegantes para isso, alguns objetos que vai manter esses elos um tanto quanto unidos. Mas, hora ou outra, esse objeto vacila. Mas, em relação a estar encaminhando, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que já está faltando, que ela já está abandonando a análise dela, ela só não verbalizou. Como assim o analista abandonaria alguém? A gente não vai simplesmente encerrar um tratamento dizendo, então, a partir de hoje, vai com Deus. Tem jeitos para isso. Você pode chamar para uma última tentativa. Você pode pensar em elaborar alguma mensagem, alguma sessão. Existem jeitos para isso, para estar fazendo um certo desligamento, entende? Não precisa ser uma coisa abrupta. Então, a depender do caso, o significante, o sintoma, um direcionamento. Mas o abandono por abandono já está ali. É a mesma historinha do é melhor pingar do que secar. Já está perdendo. A pessoa não está vindo, ela não está comprometida, ela não quer uma análise. Talvez ela não tenha repertório muitas vezes e recurso para dizer, olha, eu não quero mais. Então ela vai pedindo quinzenal, o analista tenta ir manejando, ele não está pagando, tá fazendo mensal, e, enfim. Tem jeitos para isso, não precisa ser uma coisa violenta, entende? E às vezes, vamos, né? Vou ser bem ousada, assim.
Se fosse possível medir, não é possível medir, mas se fosse possível, entre abandono, e ele fala isso num outro lugar, e eu não ser ética com ele porque eu não suporto mais escutá-lo, abandono. Ser analista é estar nos efeitos do ato e do dizer. Então, entre duas cagadas, qual é que fede mais? Entendeu? Amanda, você te ajuda a pensar? Super, super. Me ajuda sim, me deixa um pouco menos angustiada também, o que Ótimo. você falou no início. Uhum. E Obrigada. supervisão. Bora em supervisão. Você fala Sim, disso. sim. Uhum. Camila. Bom dia, Nayara. Então, eu estava pensando aqui naquela questão de que a análise só vai até onde a análise do analista foi. Hum, Se eu percebo que o paciente está me trazendo queixas que são muito parecidas com as minhas, que eu ainda não elaborei, e que ainda que eu leve para supervisão, eu não estou conseguindo fazer alguma coisa com aquilo. Eu deveria, então, passar esse paciente para um outro profissional, porque eu já não estou mais dando conta. hum. Eu A tenho gente precisa. dúvidas sobre isso, porque às vezes o processo está avançado, a transferência está boa, tá acontecendo, mas é como se tivesse pego no limite do analista. Hum. Assim, ó, você tá levando o caso clínico, você tá ali com ele e tal, mas às vezes essa relação. Porque tem uma coisa, deixa eu tentar estruturar isso. Às vezes uma relação com o analista é uma relação abusiva. Então, para que o analista vai ficar se colocando uma certa tortura de leve para sua análise, leve para sua supervisão, estude mais sobre o caso? Tá sendo uma tortura. Para que você vai ficar revivendo o trauma na sua análise, na sua supervisão, se às vezes o trauma se encerra no ato? Então, tem coisa que cabe palavra, tem coisa que cabe ato. Ah, mas o trauma ele vai continuar ali. Beleza, mas eu não vou ficar alimentando mais o trauma. E aí talvez você possa falar isso na sua análise com calma, sem essa urgência. E assim, que pessoa expert é essa que o teu recurso é insuficiente para ela? Como se essa pessoa tivesse o falo, este paciente. Aí eu não consigo mais escutá-lo porque a minha análise ela fica neste ponto. A nossa análise não serve para direcionar tratamento de ninguém. Ela serve para a gente lidar com os nossos sintomas. Porque o lugar do analista nos convoca a cada sessão a arte, a uma criação daquela sessão. E por vezes isso é difícil. A supervisão clínica ajuda com isso e a teoria nem se fala. Mas a gente não tem como pegar conteúdos nossos, eu caminho, porque não vai fazer sentido. Então, é realmente de estar tentando escutar por onde passa isso que está acontecendo aí, para ver, talvez, como encaminhar. E por que que a coisa ela tá tão ruim assim. É só para que você fale disso e isso ganhe corpo. Em seguida, você decide. A gente tem que deixar, inclusive, a nossa neurose no cantinho do silêncio, às vezes, porque senão ela toma conta e a gente acha que tem que ser tudo rápido, às pressas e com uma baita urgência. E tem que decidir já. Então, calma. Questiona primeiro. Eu já falei isso na minha análise, sei lá, parece que a coisa enroscou, não está indo. Supervisão. Veja até onde que isso é possível. Porque para justamente não botar ninguém sob tortura. É isso, meus queridos. Deu boa? Todo mundo bem? Mais ou menos? Maravilhoso hoje de manhã. Que bom. Maravilhoso.
A gente se encontra semana que vem. Não lembro qual é o tema, mas a gente se encontra. E vejo vocês durante a semana por aí. Bom restinho de sábado. E obrigada que vocês ficaram até o final, tá bom? Beijo, meu povo. Até mais.